A casa pro meu lugar. Jobim partiu Que Jacarepaguá. imagem lindíssima, e com esta imagem mostrando a praia do nosso Rio de Janeiro, que eu te dou um bom dia muito especial. 6h31. Seja muito bem-vindo à nossa programação. O Balanço Geral amanhã está no ar e começa com as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço. Hoje é terça-feira, dia 30 de dezembro, 2 dias para o Ano Novo. Fica com a gente durante toda essa semana. Você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa festa do Réveillon. E nós vamos comemorar juntinhos aqui todos os dias a partir das 6h30 da manhã. Seja muito bem-vindo, gente. Muito bom dia. Um dia muito especial para você. Vai dar tudo certo. Tem que acreditar. E vamos direto para os nossos destaques. Cadê os nossos repórteres? Vamos começar aqui. Vamos ver quem está comigo hoje. Fernanda Sanches, Leonardo Lara. A Fê não sai mais da praia, sabe? Ela adora a praia. E agora, então, diante dessa imagem, hoje ela está ainda mais bonita com esse solzinho ali no fundo. Vou começar com destaque com meu amigo Leonardo Lara, porque um incêndio destruiu parte de uma UPA na Baixada Fluminense. Bom dia para você, Léo. Já tá difícil, né? Hospitais aqui no Rio. Imagina um incêndio destruir parte de uma UPA. Pois é, quando tem o hospital, falta médico. Bom dia para você, Lívia Mendonça, que acorda o nosso Rio de Janeiro. Bom dia para o nosso amigo do Balanço Geral Manhã. Foi um grande susto para pacientes e funcionários que ouviram o barulho da explosão e em seguida as chamas começaram a se alastrar rapidamente. Nessa imagem dá para ver o incêndio ainda fora de controle antes da chegada dos bombeiros. Isso foi na UPA de Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Foi um grande susto. Eu trago daqui a pouco mais imagens e também o depoimento de quem viu o incêndio começar. Olha só, um incêndio de grandes proporções, inclusive muita gente ficou sem atendimento, pacientes precisaram ser transferidos, Lívia. Foi um grande susto e hoje ainda a situação é complicada por lá. Você vê imagens do resultado desse incêndio lá em Magé. Lívia. Uma cena realmente lamentável e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este incêndio que atingiu a UPA em Magé. Agora atenção, porque hoje é o último dia do funcionamento das agências bancárias em 2014. Fernanda Sanches, uma excelente terça-feira para você. Muita gente tem que aproveitar hoje para ir ao banco. Agora o problema vão ser as filas, né, Fernanda? Exatamente, Lívia. O banco só funciona até hoje para pagamento de conta. Tudo que você tem que resolver no banco tem que ir até hoje, tem que encarar a fila, porque amanhã o banco não vai funcionar apenas para aquelas movimentações internas, Lívia. Depois, só no ano que vem, então é bom adiantar. Daqui a pouco eu volto com todas as informações aí sobre esse feriado prolongado de Ano Novo, Lívia. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Leonardo Lara. Daqui a pouco vocês voltam, então. Porque, atenção, pode chover hoje à noite em todo o estado. A informação, é claro, preocupa principalmente os turistas que já estão no Rio para passar o Réveillon. Muita gente passou a madrugada assim, ó, na praia do Arpoador, aproveitando. Essa aí é a praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. O mar calmo era um convite ao mergulho no penúltimo dia do ano. Ainda nessa edição, você confere as temperaturas previstas para esta terça-feira e também como vai ser o Réveillon. Eu posso adiantar que mesmo com a previsão de chuva fraca, o calor continua, então espere para ver. Deixa eu falar com você, amanhã é o último dia do sorteio da promoção A Sorte é Sua. É, meu amigo, amanhã tem R$7.000 esperando por você. Ligue agora, 995779191. Você não pode perder a chance de passar um ano novo com R$7.000 no bolso. E tem mais, só aqui você pode ganhar uma super casa no valor de R$100.000, além de muitos prêmios em recarga de celular. Anota o telefone para você não esquecer, 995779191. Ligue e digite 1 para participar. Para concorrer, você precisa ligar ainda hoje. Ligue agora, à tarde, à noite, mas liga hoje. Participe e comece o 2015 com pé direito e dinheiro no bolso, né? Boa sorte para você. Um cadeirante foi derrubado por um ônibus em movimento. Deixa eu falar ao vivo com o Leonardo Lara, que, Léo, diz o seguinte, ele tentava entrar no veículo. Olha aí a imagem. Exatamente, mas o motorista imprudente ignorou esse passageiro, esse cadeirante simplesmente
botou a primeira marcha e arrancou com o ônibus. É um absurdo essa cena, Lívia, é um flagrante que me revoltou. A gente vê que não tem como o motorista não ter visto que o cadeirante tentava embarcar no ônibus, ele estava junto à porta, ao lado do motorista, e mesmo assim esse condutor foi imprudente ao ponto de arrancar com o ônibus. É um veículo, Lívia, que fazia a linha 461C, que sai de Duque de Caxias até a Central do Brasil. Não é uma empresa que faz parte da Rio Ônibus, já que é intermunicipal. Nós tentamos contato com essa empresa, mas ninguém foi localizado para comentar esse flagrante impressionante. A imagem está à disposição da empresa, até para poder localizar quem é esse motorista, e certamente a empresa não vai concordar com isso. A gente vê, Lívia, que tem a entrada para o cadeirante, aquele elevador que facilita o acesso. Possivelmente o cadeirante foi até a porta da frente para avisar o motorista e solicitar que fosse acionado justamente o elevador. Só que o motorista não apenas arrancou com o carro, como derrubou esse cadeirante. É realmente uma cena que impressiona. Lamentável realmente essa cena. Lívia... O que me chama a atenção, Léo, que você lembrou muito bem, olha só a imagem aí, ele está na frente da porta, que é própria para eles, existe ali uma identificação que é um ônibus adaptado para receber cadeirantes. Possivelmente o ônibus não abriu a porta, o motorista não fez isso, ele foi até a porta da frente para avisar que estava ali. E o ônibus, o motorista simplesmente arranca. Olha o estado, como é que ficou, um flagrante enviado pelo nosso WhatsApp. Um detalhe. É uma cena lamentável, Léo. Ninguém foi ajudar o cadeirante, as pessoas estão na calçada, no ponto, esperando pelo próximo ônibus, possivelmente. Ninguém foi solidário ao ponto de ajudar esse cadeirante a voltar para a cadeira. Olha só. A imagem mostra alguns segundos depois da queda e o cadeirante abandonado ali. Ninguém foi ajudar ali. Isso é um absurdo. Eu prefiro pensar que a pessoa que estava filmando desligou para ir lá ajudá-lo, né? Vamos pensar assim. Vamos tentar esperar assim. Obrigada, Léo. Vamos fazer um giro de trânsito, nosso primeiro da manhã desta terça-feira, começando com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde vai acontecer a grande festa de Réveillon. Cuidado, vão ter alterações aí no trânsito, mas hoje o trânsito está funcionando normalmente. Lembrando que a partir de hoje à noite já tem modificações aí em toda a Copacabana. Então atenção, turistas e também cariocas que moram aí na região para essas mudanças. Por enquanto, aí na Nossa Senhora de Copacabana não há retenção. Ponte Rio-Niterói, vamos dar uma olhadinha, 15 minutos é o tempo de travessia sentido Rio e sentido Niterói, não há retenção, 13 minutos é o tempo de travessia. Muita gente vai acessar a Ponte Rio-Niterói hoje, por isso a nossa preocupação em mostrar essa imagem, número grande de veículos em ambos os sentidos, mas ainda não há retenção, nenhum dos dois sentidos na Ponte Rio-Niterói. Vamos dar uma olhadinha na linha vermelha na altura do Fundão, que ontem estava bem congestionada, tinha muita gente chegando à nossa cidade maravilhosa, mas pelo menos neste trecho aí da via não há retenção. Leonardo Lara, tem outros trechos da via com retenção, como estão outros pontos da linha vermelha? Olha, Lívia, a linha vermelha nesse momento é uma boa opção para o motorista até evitar a Brasil. Tem acidente na Brasil, quando tudo parece calmo, alguma coisa acontece na Avenida Brasil. Um acidente envolvendo 3 veículos, bem no sentido centro, na altura de Ramos. O trânsito está lento no local, o motorista faz boa opção pela linha vermelha por enquanto. Vai aumentar esse trânsito, muita gente chegando ao Rio de Janeiro, também saindo do aeroporto Galeão, mas por enquanto fluindo bem, inclusive nesse ponto que normalmente é bem complicado. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com/rio e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. Vamos saber como está a circulação dos trens e do metrô nesta manhã de terça-feira? Com você de novo, Leonardo Lara, como é que está a situação hoje? Olha, muita gente já está naquele clima de feriadão, então a movimentação é tranquila por enquanto nos trens e também no metrô. Linhas 1 e 2 com intervalos de 4 minutos e meio, um pouco mais de gente dentro do metrô entre as estações Central do Brasil e Uruguaiana. Depois alivia. Está indo bem e também os intervalos são regulares nessa manhã, Lívia. Obrigada, Léo. Vamos aproveitar e falar com a Fernanda Sanches já para trazer as informações para a gente sobre o funcionamento dos aeroportos e das barcas nesta manhã, Fê.
Lívia, como o Leonardo disse, a gente já está em clima de feriadão, por isso as barcas estão funcionando com toda tranquilidade. Lívia, está até vazio, tem informações de que não tem fila para pegar as barcas nessa manhã e os serviços estão funcionando regularmente, com aqueles intervalos de 10 minutos entre a Praça Araribóia e Praça 15, 15 minutos Charitas, Praça 15, tudo tranquilo nessa manhã. Para quem vai viajar, Lívia, para quem vai sair da cidade nesse ano novo e também para quem chega, aeroportos funcionando normalmente no visual, tanto o Galeão como o Santos Dumont, tudo normal nessa manhã, Lívia. Obrigada, Fernanda. A Capitania dos Portos vistoriou as balsas que vão carregar os fogos de artifício para o maior Réveillon do mundo em Copacabana, é claro. São 11 balsas que passaram por uma avaliação detalhada na Ilha do Governador. 2 milhões de pessoas devem brindar a chegada de 2015 na praia. E para evitar possíveis tumultos, um esquema especial de trânsito foi montado no bairro. As mudanças começam a valer hoje. Todos os detalhes sobre este assunto e como será o policiamento durante a festa de Réveillon, você confere depois do intervalo. E mais, o que você faria com 240 milhões de reais? É esse o prêmio da Mega Sena da virada. As apostas podem ser feitas até amanhã. Mesmo assim, as casas lotéricas estão lotadas. Turistas e cariocas não querem perder a chance de ficar milionário. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Duvido alguém me tirar do buraco que eu caí. Ele é fundo demais. Se Deus existe, é um pai cruel. Eu renego. Muito preciso de minha dignidade, minha fé. Quem sabe Jesus te ajuda. Jesus! Eu nunca vi ninguém com tanta compaixão, com tanta sabedoria. Jesus, filho. Senhor Jesus de Nazaré, cure minha filha. É possível curar essa criança, mestre? O que ele fez só pode ser bruxaria. O Rio de Brevas está hoje aqui em Petrópolis com o Carlos Raul, que ganhou R$500 mil. Vem ganhar também. Essa semana tem R$300 mil para quem acertar 20 dezenas e R$100 mil para dividir entre quem acertar 19 dezenas. Já passou um minutinho, eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Chama todo mundo para assistir o Balanço Geral amanhã. O autor dos best-sellers Nada a Perder, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, lança pela Unipro um livro com reflexões bíblicas diárias, que nutre a fé e alimenta o seu espírito. Pão Nosso para 365 Dias é o mais novo livro de Edir Macedo. Adquira nas melhores livrarias de todo o Brasil, arcacenter.com.br ou pelo Televendas 021 3296 9393. Diversão é com a gente. Prontos para agitar com Cine Record Especial? Vocês não vão querer perder isso, pessoal. Porque nesta quarta, 9h30 da noite, tem filme inédito, Honey 2. E logo após, você vai entrar num mundo mágico cheio de aventuras. Arthur e a Vingança de Maltazar. No Cine Record Especial. Rio de Janeiro. 6 horas e 43 minutos. Eu vou deixar você apreciar essa imagem e com o som do Caveira. Vai, Caveira! Banhada pelo mar, realçando sua beleza. És linda pela própria natureza. No início do verão, a cidade se alegra. Bom dia para você que chega agora à nossa programação. Seja muito bem-vindo. O Balanço Geral amanhã está no ar com notícias e muita prestação de serviço para você. E durante toda esta semana a gente vai atualizar o estado das praias, como vai funcionar o Réveillon em Copacabana. É o nosso compromisso do jornalismo
sempre muito passando credibilidade, te ajudando com muita informação, porque é uma semana diferente, uma semana de festa no Rio de Janeiro. Sempre parece carnaval no Réveillon, né? Como a gente gosta de festa aqui na nossa cidade. Então a gente vai atualizar tudo o que acontecer aqui no Rio de Janeiro para você durante todos esses dias, a partir das 6h30 da manhã. E com denúncias também. Agora uma denúncia grave contra o Hospital Estadual Rocha Faria, que fica em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Um idoso morreu enquanto aguardava a transferência para uma unidade de referência em neurocirurgia. A família dele afirma que houve negligência por parte dos médicos. Novas informações sobre este assunto você confere daqui a pouco aqui no seu Jornal da Manhã. E ainda falando em saúde, né, que não deixa de ser, uma pesquisa revela que aumentou o número de brasileiros com câncer de pele. A doença é provocada pela exposição ao sol sem proteção. E nessa época do ano novo, gente, os cuidados devem ser redobrados. Um item que não pode faltar na bolsa é o protetor solar, mas tem muita gente que esquece. E aqui no estúdio eu vou conversar com uma médica oncologista. Ela vai dar dicas importantes de como evitar o câncer de pele. É já já e fica com a gente. Atenção, faltam poucas horas para o sorteio do prêmio de R$7 mil. Meu amigo, são R$7 mil para você começar 2015 realizando seus sonhos. Ligue agora, 995779191 e digite 1 para participar. Aproveite essa oportunidade e comece o ano com dinheiro no bolso. Ligue agora, 995779191. Participe quantas vezes você quiser. A sua vida pode mudar com uma ligação. Participe e boa sorte. As intervenções da Light na sede do Tribunal de Contas da União modificaram o itinerário de linhas de ônibus no centro do Rio e teve muito passageiro perdido no primeiro dia útil com as mudanças. O repórter Rael Policarpo foi conferir. Carros, ônibus e até pedestres dividiam as vias na mais perfeita harmonia. Um cenário nada comum por aqui. É o feriado sim. Tá mais tranquilo. Se não fosse feriado, isso aqui tá tudo parado. Tem que aproveitar, né? É isso aí. Desde o último sábado, a Secretaria de Transporte alterou o itinerário de 40 linhas de ônibus municipais e uma intermunicipal. A mudança aconteceu por conta das obras no Tribunal de Contas do Estado, o TCE. As ruas da Constituição e Gomes Freire foram parcialmente interditadas para facilitar os trabalhos. Ambas as vias estão liberadas para o tráfego de veículos. Mesmo assim, a atenção deve ser redobrada. As linhas de ônibus que passam pela Praça da República e Rua da Constituição foram redirecionadas para as ruas General Caldwell, Tenente Pozzolo, Praça Cruz Vermelha, Henrique Valadares ou Passos, de acordo com os destinos. Outras 5 linhas municipais que seguem em direção ao Castelo tiveram os locais de ponto final alterados e não vão mais passar pelo centro da cidade. São os casos das linhas 343, 346 e 348, que vêm da Barra da Tijuca e Jacarepaguá e agora encerram a viagem na Avenida Presidente Vargas. As linhas 367 e 210 também sofreram mudanças. Agentes da Sete Rio estão posicionados nos principais pontos. Funcionários da Secretaria de Transporte também estão à disposição para tirar algumas dúvidas. E quer uma dica? É melhor aproveitar o marasmo do final do ano para passear no centro da cidade. Afinal, semana que vem, a vida volta ao normal. E para o trânsito ficar assim, só com bastante torcida mesmo. Se Deus quiser, vai ficar. Tem muito menos carro na rua, né? Depois do Réveillon, torcer para ficar assim, né? É, vamos torcer para ficar assim. 6h48, o Rael disse tudo, né? Imagina como vai ser a partir de segunda-feira, hein? Eu só quero ver o Carioca vai sofrer nesse centro da cidade. E eu quero aproveitar para fazer mais um giro de trânsito, começando com as câmeras da Sete Rio. Vamos direto para lá, para o centro, Avenida Presidente Vargas, na altura da Rio Branco. Dá uma olhadinha como é que está a circulação tranquila, por enquanto, nessa região aí central da cidade. O Rael disse que ia ficar tranquilo e a imagem mostra tudo. Vamos para Ponte Rio-Niterói, que lá não está muito tranquilo, não. Direção ao Rio, 13 minutos de travessia. Mas quem vai para Niterói, região dos Lagos,
22 minutos. Agora é o tempo de travessia. Número grande de veículos em ambos os sentidos. Você pode ver ali que o trânsito ele complica um pouquinho mais quando chega quem vai em direção à região dos Lagos, lá em direção à Praça do Pedágio. Aí começa a parar um pouquinho. Quem vai em direção ao Rio, o gasômetro hoje, o trânsito flui sem qualquer problema. Vamos dar uma olhadinha na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe. Trânsito aí flui com tranquilidade, mas o Leonardo Lara tinha alertado a gente sobre acidentes na Via Expressa. Como está a situação agora, Léo? Recebi agora uma mensagem, Lívia. Trânsito bom na Brasil é um milagre, disse o nosso amigo do Balanço Geral Manhã. Teve um acidente há cerca de meia hora em Ramos. Os veículos já foram retirados da pista, então o trânsito voltou a fluir nos dois sentidos. A Brasil é uma boa opção. Uma excelente opção. Léo, deixa eu ficar comigo, que nós mostramos agora a movimentação na ponte Rio-Niterói. Tudo tranquilo por lá, sentido Rio e sentido Niterói, 22 minutos de tempo de travessia. Mas nesta segunda, os motoristas passaram por um susto e tanto. O que aconteceu, Leonardo Lara? A Kombi pegou fogo. Essa Kombi pegou fogo. Nas imagens do Paulo Roberto, você vê no exato momento em que pararam completamente o trânsito na ponte para poder combater as chamas bem na subida do vão central. Não é difícil uma van dessas pegar fogo, né, Lívia? Infelizmente é muito comum, só que o trânsito parou, os motoristas ficaram bem irritados, saíram dos carros justamente diante de tanta espera, naquele calorão todo, o pessoal realmente ficou bem irritado. Os agentes aí da ponte chegaram rapidamente, conseguiram controlar as chamas, ninguém ficou ferido, só a espera que foi ainda mais longa do que o normal na nossa ponte Rio-Niterói, Lívia. Parou completamente, os dois sentidos ficaram bloqueados até resolverem este problema. Mais de uma hora, hein, Lívia? Mais de uma hora de interdição na ponte. No meio da tarde, 3 horas da tarde, horário que poderia ser de tranquilidade, o motorista deu essa má sorte de encontrar uma Kombi em chamas no meio da ponte. Caramba, olha só, depois o trânsito foi liberado, aí o motorista conseguiu seguir com tranquilidade. Mas foi mais de uma hora parado em cima da ponte. Foi um tédio, um dos assuntos mais comentados ontem. Aqui mandaram mensagem para o nosso WhatsApp, para minha página pessoal também. Muita gente reclamando da situação aí da ponte. Você fugiu desse congestionamento, Lívia? Eu fugi, eu cheguei em casa antes. Ainda bem. Obrigada, Léo. Já que a gente vai falando de ponte, né, a gente mostrou ali a água e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa com você. Você já imaginou ficar sem água neste calorão? Pois é, gente, os moradores de uma rua em Mesquita, na Baixada Fluminense, sofrem com as torneiras secas. O problema já se arrasta há um ano. O João Pedro Barrocas foi lá ouvi-los. Estamos na rua José Cerca, em Mesquita, na Baixada Fluminense. São 20 casas, 20 famílias que sofrem com a falta de abastecimento de água. Os moradores dizem que o problema se arrasta há quase um ano, mas desde o início de dezembro não cai uma gota d'água nas casas. Não cai, a escassez é muito grande. Temos que ficar olhando de madrugada com o fiscal da água para ver se está caindo a água. E assim, cai um dia, mas não cai assim o dia completo. Então não dá para subir água na caixa. A gente ainda tem outro custo, que é o da energia, porque a bomba tem que ficar ali no mínimo ligada 4 horas por dia. É estressante. Eu já não aguento mais. A pior coisa do mundo é você acordar, escutar barulhinho, quando vai ver não tem água. Infelizmente, paga e não tem a água. As contas da SEDAI, essas chegam regularmente. Todos os meses as contas chegam e não são contas baratas. Tem conta de R$100, R$107 e até R$167. E o que mais revolta os moradores é que vocês pagam regularmente, né? Com certeza. E nós queremos saber o seguinte, por que essa rua, a rua José Cerca, e a adjacência tem água, e aqui não tem água. Quer dizer, que é um problema seríssimo para nós que precisamos da água e a SEDAI. Ninguém sabe qual é o motivo. Quer dizer, queremos uma explicação. E aqui, ó, mostra aqui, Rômulo, tem aqui o protocolo de atendimento, os moradores já reclamaram várias vezes. E o que eles dizem na SEDAI? Ué, eles dizem que vão tomar providência, mas só que até agora nada. Não tomaram providência nenhuma. Eles falam, dão um prazo, alguma... Não, eles dizem que vai tomar providência. E não sabe quando, nem... Não diz data, não diz quando, desde o mês 9. Nós não temos água. Reclamamos, passa caminhão d'água, a gente reclama e ele, não é com a gente, não é com a gente. Como é que você se sente como consumidora pagando por um serviço que não tem?
A gente fica meio com cara de palhaço, porque o que acontece? A gente procura os nossos direitos, vai na SEDAI, vai no site da prefeitura, o prefeito está sabendo, diz que foi feita uma obra no reservatório JK1, JK2, que seria entregue a obra no final de dezembro. A dona Kátia abre a torneira, gira e água que é bom nada, né, Kátia? Bem complicado viver assim. Já há muito tempo. E quando cai fraquinho, de madrugada, e tipo assim, a maioria, se tiver bomba, ainda enche. Quem não tem, fica sem água mesmo. 54 minutos, nós ouvimos a SEDAI. A companhia informou que mandou uma equipe até o local para fazer uma vistoria na tentativa de identificar as causas do problema. Deixa eu falar ao vivo com o Gustavo Marques. Bom dia para você. Hoje ele está no comando da RJ no ar. Gustavo, que prestígio. Eu tô me sentindo aqui ao seu lado, sabe? Tantas vezes estive no link com você. Que honra estar aqui falando com você. A honra é minha estar junto com você hoje pela manhã, viu, Lívia? Olha, eu vou aproveitar você, Gustavo, que ontem eu vi você no comando do Balanço Geral e a gente mostrou esta reportagem e teve a mesma nota, né? Dizendo que a SEDAI ia lá e tudo mais. Você acredita que foi mesmo, Gustavo? Aliás, viu, Olívia? Essa parece que é uma nota pré-fabricada. Verdade. Todo tipo de problema que acontece é a mesma coisa. Nós vamos mandar uma equipe. Eu nunca vi uma empresa ter tanta equipe técnica assim. E o que mostra que essa mesma equipe, se tem tanta, é incompetente. Porque sempre existe o problema da falta d'água. Então tem alguma coisa errada nessa história. Agora, eu pergunto ao prefeito de Mesquita, viu, Lívia? Por que não falta água na casa dele e falta água no bairro? Sabe o que o pessoal tem que começar a fazer para protestar? Faz uma fila na casa do prefeito Pede e fala, água com balde. Não é só pedir água, não. Fala assim, nós estamos aqui para tomar banho na sua casa. Já que não tem água na minha... Nós todos aqui, como somos contribuintes, pagantes de impostos, nós estamos aqui para tomar banho na sua banheira, na sua casa, usar o seu shampoo e por aí vai. Seria uma beleza, não é, Sabe o que me impressiona, Gustavo? A conta, né? Mais de R$100 a conta de água. A cara de pau é tão grande que chega a conta lá na casa do consumidor. O correio funciona, que é uma beleza. O que não funciona é o serviço. E o pior, Lívia, ninguém é cobrado. Esse é o problema. Ninguém cobra ninguém. É aquele negócio. Você faz que faz e eu faço que vejo. E ninguém faz absolutamente nada para resolver o problema da população. Imagina esse calor sem água. Não, esse calor... Olivia, é muito esculacho, sabe? Não, é vergonhosa essa situação. Sempre vergonha. Obrigada, Gustavo. Daqui a pouco você volta, tá? Eu tô aqui ao seu dispor. Adorei esse bate-papo. Obrigada. Daqui a pouco o Gustavo volta para conversar mais com a gente. Só que agora a gente vai falar de um outro assunto que é preocupante também. Durante todo o ano, mas principalmente no verão, o uso do protetor solar tem que ser um hábito, como a gente escovar os dentes. A preocupação com os efeitos do sol tem uma razão. No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele. Acompanhe a reportagem. Parece combinado. Quando as férias chegam, o verão entra em cena. Sol intenso, calor forte. No país tropical, o cenário perfeito para um dos programas favoritos dos brasileiros. Sempre que pode, em qualquer lugar, Leonildo se estira ao chão e, na pressa, se esquece que o sol queima. Eu gosto na faixa dos 28, 30 graus, para mim é o ideal. Cláudia também adora o sol. Até traz o protetor para a piscina, mas quase nunca usa. Eu amo sol. Eu não uso protetor. Não usa? Não uso. Eu deixo queimar mesmo. A exposição ao sol sem proteção pode causar vários problemas. Pele avermelhada e dolorida, a insolação, manchas no rosto e, ao longo dos anos, o câncer mais comum no Brasil e no resto do mundo, o da pele. A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia não deixa dúvidas. No verão, os cuidados devem mesmo ser redobrados, mas a prevenção deveria começar cedo e virar um hábito. As crianças, desde cedo, devem se proteger quando fazem uma aula de educação física, quando estão ao ar livre brincando.
Os especialistas orientam que o filtro solar deve ter no mínimo fator de proteção 30. E mais importante que o número na embalagem é que seja passado em abundância pelo corpo e várias vezes durante o banho de sol. A quantidade ideal, mais ou menos, você pegasse uma colher de chá e espalhasse nessa região da mão. Chapéus, óculos, guarda-sol aumentam a barreira dos raios ultravioleta. Adesivos na pele que avisam a hora de correr para a sombra e roupas que já vêm com filtro solar. A moda surgiu na Austrália há mais de 10 anos, um país onde os índices de câncer da pele já foram considerados os maiores do mundo. Aí surgiu a ideia de desenvolver uma tecnologia que levasse a proteção para as roupas. Se todas as exigências forem atendidas, peças assim podem garantir uma proteção aproximada de 98% contra os raios ultravioleta. A proteção é inserida nos fios da trama, prevenção que vem de fábrica. Chapéus e camisetas criam uma barreira na pele coberta pelo tecido especial, deixando passar no máximo 2% dos raios ultravioleta. Como o tecido ele é tratado, impregnado, ele não sai nem com as lavagens. Nas lojas, nas clínicas, nas farmácias, um arsenal para se defender do sol, não para manter distância, justamente para passar mais tempo bem pertinho dele. É um assunto que a gente tem que discutir, conversar bastante, então por isso nós convidamos a médica oncologista Ana Carolina Nobre de Mello para tirar dúvidas a respeito do câncer de pele. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral Amanhã. É um assunto que nos preocupou bastante, né? Porque esta época tem muita gente que esquece o protetor solar. Bom dia para você. E já de cara, assim, eu quero saber, quanto tempo a pessoa deve colocar o protetor solar? Para quem vai para a praia, né, especificamente nessa época do verão, deve ser colocado em casa e ser repassado a cada 2 horas, ou com a transpiração intensa, com a atividade física, entrando na água, tem que ser reaplicado após a saída da água, né? E importante é também a escolha do fator de proteção. Então, as pessoas têm que olhar o rótulo, né? Tem que estar descrito no rótulo que tem proteção tanto para UVA quanto UVB. Né? Tem que ter as duas, porque as duas irradiações podem causar câncer de pele, né? E também previne o envelhecimento da pele, né? Porque a radiação ela também quebra o colágeno e a queimadura solar também. Uma outra preocupação assim para nós consumidores, né? Porque saíram várias pesquisas aí todo o verão sai essa pesquisa que mostra que aquela embalagem não corresponde ao que está no produto. A gente fica logo preocupado. Qual produto escolher? O que fazer? O que a senhora aconselha? Assim, eu aconselho procurar o dermatologista, que ele vai até verificar a pele, né, para definir qual é o melhor protetor a ser utilizado, né? E ele está mais também por dentro quais são os fatores que têm melhor qualidade. Para criança, por exemplo? Para criança, o ideal é que seja creme, né? Que produtos que sejam mais resistentes à água, porque a criança gosta de ficar mais tempo na água. Esse à prova d'água funciona mesmo? Tem uns que são bem resistentes, eles são aqueles que ficam mais, né, ficam brancos, né? Tem uns que são ideais para homens, porque tem muito pelo, então não grudam no pelo, ficam mais resistentes realmente. Quem pratica atividade dentro da água ou transpira muito, né, futebol, essas coisas, né? Exatamente. Então tem produtos específicos para quem pratica esporte. Eu vou aproveitar para tirar dúvidas se é mito ou verdade. Por exemplo, a gente fica no estúdio com muita luz, né? Tem muitas pessoas que trabalham sob claridades dessas artificiais. Coloca ou não coloca o protetor solar? Tem que colocar. Tem que colocar o protetor solar. Para quem não vai para a praia, né, o dia a dia, o ano inteiro deve ser utilizado pelo menos fator 15, né? E ser repassado pelo menos 2 vezes ao dia. E na praia tem que ser no mínimo fator 30. Outra preocupação também, a gente estava conversando ainda há pouco sobre uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que o câncer de pele acontece principalmente do lado esquerdo. Por quê? Porque assim, a gente conduz do lado esquerdo, né? E fica muito exposto ao sol. E aí tem uma pesquisa que mostra realmente que quem tem maior incidência do lado esquerdo do que do lado direito. Então, assim, as pessoas esquecem que no trânsito estão expostos ao sol também, podem estar
desenvolver o câncer de pele. Então é ideal que passe o protetor solar também, quer dizer, em qualquer momento do dia, né? Nesta época, principalmente no verão, a gente já mostrou várias reportagens aqui mostrando que vai ser um verão de muitos extremos, né? É muito calor ou então vai chover bastante. Como a gente já ouviu falar, muito calor, os primeiros dias já mostraram que vão ser dias quentes mesmo no verão, tem que colocar o protetor solar assim que acorda. Acordou, coloca o protetor. É, porque mesmo nublado, a radiação passa as nuvens, então realmente tem que passar o protetor solar. Tem mães perguntando pra gente o seguinte, qual o melhor fator para colocar nas crianças? Acima de qual? 30, acima de 30. Acima de 30. E principalmente, assim, pessoas que têm história familiar de câncer de pele, muito brancas, que têm sardas, ruivas, louras, elas têm uma incidência maior de câncer de pele. Então, elas são a população que tem que ter mais atenção ainda, né? Então, a criança, é mais branquinha, então realmente tem que ter um cuidado maior. Olha, muito obrigada pela entrevista, esclareceu muito, ficou alerta para toda a população, né? Que tem que ter o protetor solar, não tem jeito. Eu, a partir de agora, vou colocar até para vir trabalhar, porque já viu a luz forte, dá sim, o risco está bem eminente aqui, então tem que colocar. Tem uns pós, né? Ó, tem que ter muito cuidado. Obrigada, tá bom, doutora? E bom trabalho para a senhora. E você de casa gostou? A gente tem que ter cuidado mesmo, porque, ó, protetor solar sempre. Vamos mudar de assunto? Olha, parentes de um idoso que morreu no Hospital Estadual Rocha Faria, na zona oeste do Rio, denunciam a falta de médicos. A vítima teve uma hemorragia no cérebro e, como não havia um especialista na unidade, ele morreu 2 dias depois de internado. Isabelle Saleme fez a reportagem. Os corredores da unidade de saúde estão lotados de macas. Pacientes e acompanhantes se espremem, encostados nas paredes. Era véspera de Natal e não é possível ver nas imagens um médico sequer. Houve uma negligência do Estado. Não é possível que um diretor de um hospital está vendo ali, ele controla o hospital, ele sabe que o hospital deveria ter especialistas, mas não tinha. O vídeo foi feito por Angélica. O avô dela, seu José da Silva, tinha 74 anos e estava internado na unidade de saúde. Na véspera de Natal, o comerciante saiu para trabalhar. Durante o expediente, ele começou a se sentir mal e foi trazido aqui para o Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Só que a unidade não tem um neurocirurgião e o diagnóstico foi de aneurisma cerebral. Na foto, o avô de Angélica. Ele ficou internado na sala vermelha do hospital. Segundo a família, os médicos ainda tentaram colocar o idoso em coma induzido para ganhar tempo, mas não foi suficiente. Seu José morreu 2 dias depois da internação. No hospital não faltam queixas sobre a qualidade do atendimento. Passou mais de 1 hora, não tem um médico para falar se a menina faleceu ou não. Não tem um médico, alguém para falar se faleceu ou não faleceu. Quando percebem a nossa equipe, os funcionários chamam a mulher para dar informações sobre a prima dela. Fiquei sem descaso aí, ó, ninguém tá aí pra nada. Aí apareceu vocês, agora tá todo mundo nervoso, já me chamaram até pra cá. Quer dizer, tem que passar por isso pra gente tomar qualquer providência? Isso é um absurdo. Durante o velório do seu José, o clima era de inconformismo. Tinha um médico para avaliar ele. A gente ficou com esse tempo todo e tudo até a minha hora. A vida do meu avô não tem como trazer mais. Mas eu não quero que outra família sinta a dor que a gente está sentindo. A direção do Hospital Estadual Rocha Faria confirmou que não oferece atendimento em neurocirurgia, mas garantiu que fez o procedimento necessário para a transferência de seu José da Silva. Só que essas medidas demoraram 2 dias e, nesse meio tempo, ele, infelizmente, não resistiu. É tanta tristeza a gente vê nesta época do ano. A gente ontem mostrou uma reportagem aqui. UPAs que os médicos não foram trabalhar. De 4 médicos, só 2 compareceram à unidade de saúde. Aí vê essa falta de atendimento aí no Rocha Faria. Não tinha o médico. É uma burocracia, né, tão grande. E se essa burocracia ela fosse rápida, né, Gustavo Max? Deixa eu aproveitar e conversar com o Gustavo. Eu acho que funcionaria um pouco melhor. Só que é tanto problema, é tanta burocracia. Você vê, eles admitiram que não existe o médico especialista. Mas e cadê a transferência? 2 dias para transferir o senhor? Eu já não acredito mais em burocracia, viu, Olivia? Eu acredito mesmo em pouco caso. Eu acredito mesmo
na falta de sensibilidade que as nossas autoridades têm em lidar com a pasta mais importante do Estado, que é a saúde pública, que hoje vai de mal a pior e já está na UTI à beira da morte. Olha só o exemplo. Viu as imagens ali? Hospital cheio, sem respaldo de atendimento, sem médico suficiente para atender a demanda e tem também a farra, como você mostrou ontem aí, de médico faltando ao plantão. E lembrando que nessa mesma época, há pelo menos uns 2 anos, a pequena Adriele morria com um tiro na cabeça por falta de neurocirurgião num posto de saúde. Um ano depois o problema não foi resolvido, né, Gustavo? Pois é. E tem um detalhe. Enquanto isso, muitas autoridades se preocupam, sabe com o quê? Em fazer farra do guardanapo na cabeça no exterior e esquecem de olhar a própria casa. Não existe fiscalização e todo mundo faz o que quer. É bem Não, uma assim. situação vergonhosa. Eu fico preocupada essa semana, né? A gente sabe que é uma semana que tende a ter muitos acidentes, muitas pessoas procuram as unidades de saúde. O que vão encontrar, sabe, pós o Réveillon? Você acha que todos os médicos vão trabalhar? Será que as unidades de saúde vão estar completas, atendendo, tendo funcionamento? Eu duvido também, duvido muito. Obrigado, viu, Lívia, pela participação aí. Obrigada a você. Muito Já obrigado. que a gente está falando de saúde, gente, uma outra notícia preocupante, uma informação da noite. Um incêndio destruiu parte da UPA de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. Denis Queiroz mostra o que aconteceu. As imagens gravadas com um celular mostram a unidade de pronto atendimento em chamas. Em pouco tempo, o incêndio destruiu a casa de máquinas da UPA de Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a empresa que presta serviço à Secretaria de Saúde tinha acabado de realizar uma troca de cilindros de oxigênio. 20 minutos depois do término do trabalho, testemunhas ouviram uma explosão. O rapaz veio e trocou o gás, acho que cedo, aí de tarde aconteceu essa parada aí. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela polícia. Tudo aconteceu por volta de 7 horas da noite. Funcionários e pacientes entraram em pânico. De acordo com a direção da unidade, apenas 2 pessoas tiveram de ser transferidas para hospitais da região. Vendedores que trabalham em frente à UPA levaram um grande susto. Eu estava com a minha neném aqui, eu botei a neném do lado assim, daí peguei a moto e fui embora, deixei a menina do lado olhando. Deixou tudo aqui? Deixei tudo aqui, a moda, vamos embora primeiro por causa da fumaça que deu. Deu uma fumaça muito, cheiro forte. Ainda segundo Jorge, os bombeiros demoraram a chegar. Foi tão rápido ali, cara, que não... Foi só corre-corre, cara. Um pânico danado, um fogaréu, o bombeiro demorou a chegar. Os pessoal correndo atrás, o pessoal da UPA tirando os funcionários, pegando o paciente acamado, levando para poder transferir para outro hospital. Quem procurou atendimento médico depois do incêndio encontrou as portas fechadas. Os 35 funcionários ficaram impedidos de trabalhar. A Defesa Civil interditou apenas a área onde ficavam os cilindros. Uma equipe da Secretaria de Saúde esteve na unidade para avaliar os prejuízos, mas ninguém quis gravar entrevista. Nossa produção tentou falar com o Corpo de Bombeiros, mas ninguém foi encontrado para comentar a denúncia de demora no atendimento. O que eu fico triste, gente, é ver uma situação, uma UPA nesse estado, né? A gente está comentando sobre a saúde pública, como está precária, como falta atendimento, falta médico, falta tanta coisa nas unidades de saúde, faltam unidades de saúde. E aí a gente vê uma UPA em chamas como essa, é uma cena realmente triste. A população de Magé já sofre com a saúde pública, falta tanto atendimento lá, falta tanta coisa lá e a gente vê uma UPA nesse estado. A gente só espera que a UPA seja liberada muito em breve, né? Que as providências sejam tomadas imediatamente e que não fique agora assim jogada mais uma UPA perdida e sem ainda tempo estipulado para voltar a funcionar. É muito triste realmente essa imagem. Vamos fazer mais um giro de trânsito, aí a gente vai saber se é triste também ou a situação está boa. Vamos dar uma olhadinha na Praça da Bandeira? É para lá que a gente vai agora. Trânsito flui com tranquilidade aí nessa região da Praça da Bandeira. O motorista que for sair de casa agora vai pegar o trânsito tranquilo na região. A Ponte Rio-Niterói, que não está muito boa para quem vai para a região dos Lagos.
22 minutos é o tempo de travessia, saindo de quem sai, né, do Rio, e quem vai sentido Rio de Janeiro, 13 minutos é o tempo de travessia sentido ao Rio. Então o trânsito está, você vê aí o número grande de veículos nos dois sentidos, ainda não há congestionamento, não chega a parar completamente, mas quem for sair de casa e agora viajar, 22 minutos, esse é o tempo de travessia. Vamos dar uma olhadinha na linha vermelha na altura do Caju? Aí, ai meu Deus, olha essa imagem aí na altura do Caju, completamente parado o trânsito na linha vermelha, porque tem muita gente chegando à cidade. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Léo. Léo, tem algum outro motivo? São muitos turistas chegando ou existe algo aí na Via Expressa? Olha, não tem acidente, é muita gente chegando ao Rio de Janeiro, da Maré a São Cristóvão, o trânsito bem lento na linha vermelha. Na Brasil, a situação também piorou, o motorista encontra lentidão em Irajá, Parada de Lucas, Penha e Ramos. Portanto, as duas vias expressas com o trânsito bem pior nesse momento, Lívia. Vamos aproveitar, Léo. Fica comigo pra gente falar dessa festa de Réveillon. O trânsito já tá mostrando tudo, né? De como vai ser esta festa. Então, por isso, o transporte público é o melhor meio para chegar a Copacabana, onde 2 milhões de pessoas devem brindar a chegada de 2015. Leonardo Lara, quem quiser ir de metrô tem que, agilizar a compra do bilhete. Exatamente. Pela internet não dá mais, agora apenas nas estações. E são apenas 4 estações, hein, Lívia? Pavuna, Central Carioca e também Largo do Machado. Hoje, o último dia, até às 9 da noite, para comprar o bilhete especial para conseguir chegar na praia no dia 31. Aí você compra o cartão de acordo com o horário que você deseja seguir até a Zona Sul. Certamente é a melhor opção para ir até a Zona Sul. E está quase tudo pronto para uma das festas mais aguardadas do mundo. As balsas, onde estarão os fogos de artifício, passaram por uma vistoria. E quem acompanhou é a Diana Rocha. É o Réveillon mais procurado do Brasil e também o mais famoso. Estou esperando assim uma queima de fogos bonita, maravilhosa, que vai surpreender todo mundo que está aqui assistindo. Turistas do mundo inteiro e também do Brasil já estão chegando ao Rio de Janeiro e todos têm um destino certo: Copacabana. Copacabana em si já é especial e eu sou privilegiado de morar aqui, então não preciso chegar cedo nem nada. Agora, quem não mora aqui, eu aconselho chegar bem cedo. É na areia da praia carioca mais lembrada que 2 milhões de pessoas devem passar a virada do ano. Todos vão assistir à queima de fogos, que em 2015 deve ter 16 minutos. A organização promete efeitos inéditos para esse Réveillon. A gente vai fazer uma novidade, né? Uma coisa completamente nova, né? Escrever no céu Rio 450. A gente pegou essa experiência do Catar, mas é uma novidade aqui em terras brasileiras. E a gente vai fazer essa experiência lá no dia 31. As balsas de onde os fogos serão lançados já passaram por vistoria para garantir a segurança da festa. Serão 21 balsas, 11 só aqui na praia de Copacabana. A Capitania dos Portos ficará de prontidão com um helicóptero, um navio patrulha e 110 militares para garantir a segurança da festa. 24 toneladas de fogos de artifício vão garantir o espetáculo no céu. Nossa preocupação está em dividir o espaço marítimo da orla de Copacabana. São muitas embarcações, se espera cerca de 250 embarcações de esporte, recreio e de passageiros, além dos 10 transatlânticos e das próprias 11 balsas. O esquema de segurança também já está montado e foi divulgado nesta segunda-feira. Serão mais de 9 mil policiais a mais nas ruas, principalmente nos locais de festa das zonas sul, norte e oeste da cidade. 1.700 homens vão reforçar a segurança só na orla de Copacabana. A polícia vai usar helicóptero, motos e também policiais com cães nesse Réveillon. A partir desta segunda-feira, as férias e folgas dos batalhões foram canceladas. A regra vai do coronel até o soldado. Dia 29, todos os policiais interrompem suas férias e estão disponíveis a realizar uma atividade extraordinária, desde o comandante-geral até o soldado mais moderno.
Tem muita gente que não gostou dessa determinação aí, não. Vou aproveitar agora, mandar algumas mensagens, ler algumas mensagens, mandar alguns beijos especiais. Vou destacar aqui o André Santos, um telespectador, que ele disse para a nossa entrevistada, né, acompanhou o estúdio aqui hoje sobre protetor solar, que ele tinha o péssimo hábito de não levar protetor solar. Aí apareceram algumas manchinhas, agora ele não esquece o protetor de jeito nenhum. Beijo para você, André. Janaína Fênix, de Quintino, pediu para mandar um beijo para todos de Quintino, ó. Beijos muito especiais para você. O Wellington Moreira também pediu um beijo, então um beijo enviado. Agora que eu achei bacana também, o Clívio Lago, ele é, olha só, aqui onde ele botou, ele assiste o nosso programa, ele é do Rio Grande do Norte. E eles entram na internet só para assistir a gente, então fica o meu beijo registrado. Gabriel, Rosana, Isabelle, Juliana, beijos muito especiais para você. Eu espero vocês amanhã, a partir das 6h30 aqui para assistir a gente, tá? Tem mais recadinhos amanhã. Por hoje fica só, porque não dá pra ficar mandando recadinho toda hora, né? Aproveitando, a gente tá falando de sol, de calor, de tempo, chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Fernanda Sanches, que notícia é essa que pode chover hoje? É isso mesmo, Lívia. Pode chover, mas só no final da tarde, aí pra noite. Por enquanto, Lívia, dia ensolarado e muito quente, pra variar um pouco, né? 37 graus, a temperatura máxima prevista pra hoje. Dá pro carioca e pro turista que já tá na cidade aproveitar essa praia maravilhosa. E olha, Lívia, hoje é o último dia do ano que a gente vai ver a praia desse jeito vazia, né? Porque a gente sabe que a partir de amanhã as pessoas já começam a chegar pra festa de Réveillon. Eu tô aqui na Praia do Leme com toda essa vista da praia de Copacabana. A partir de amanhã cedinho a gente já sabe que muita gente chega cedo para pegar um bom lugar para ver aí a queima de fogos e os shows também. Tem palco aqui no Leme, tem um palco lá perto do Hotel Copacabana Palace e outro palco perto da Rua Santa Clara. Vai ser um festão, Lívia, para o Réveillon. Também tem previsão de sol o dia inteiro e pancada de chuva no período da tarde e da noite. Na virada do ano deve ter chuva, Lívia, 60% de possibilidade de chuva. Ah, e amanhã a gente atualiza isso, né, Fernanda, que tudo pode mudar. A gente tem aquela expectativa, esperança que não chova para não atrapalhar a grande festa, mas amanhã então a gente atualiza tudo o que vai acontecer. Vou aproveitar e atualizar você agora com Giro de Trânsito. Vai sair de casa? Então tem que sair muito bem informado. Começando com a Praça Sibelius, vamos dar uma olhadinha nas câmeras da 7 Rio. Tivemos um probleminha, então vamos para Ponte Rio-Niterói. Melhorou, gente, quem vai sentido Niterói, região dos Lagos. 20 minutos é o tempo de travessia e sentido Rio, 13 minutos neste momento na Ponte Rio-Niterói. O número é grande de veículos em ambos os sentidos, porque tem muita gente que ainda trabalha, mas já tem muita gente indo aproveitar este ano novo, que faltam 2 dias. Vamos dar uma olhadinha agora na Avenida Brasil, na altura da Rua Teixeira Ribeiro. Aí, neste trecho da Via Expressa, o trânsito está bem congestionado, Leonardo Lara. Você já tinha adiantado pra gente. É o grande número de veículos em direção ao centro. Já para o motorista que vai em sentido à Zona Oeste, um carro capotou, Lívia Mendonça, sempre na Avenida Brasil, né? Bem na altura de Irajá. O veículo está sendo retirado nesse momento, então há um estreitamento para quem segue em direção à Zona Oeste. No sentido centro, apenas o grande número de veículos, complicando o trânsito para quem vai em direção à rodoviária, região central, zona portuária. Bastante difícil a coisa na Brasil, Lívia. O carro capotou à altura de Irajá, sentido Zona Oeste, Exatamente isso. Então, só para você ficar atento que vai sair de casa agora, o congestionamento sentido Rio de Janeiro, que é esse maior que a gente vê aí, é um número grande de veículos mesmo. Muitos vão acessar a ponte, outros vão para o centro da cidade. Ora, gente, tem muitos turistas viajando até o Rio para curtir o Réveillon. Mas tem carioca que prefere pegar a estrada. O destino mais procurado, como eu disse, é a região dos Lagos. Marcela Lima é repórter. 2 milhões de cariocas vão comemorar o Réveillon longe de casa. Nas estradas, a previsão é de grande movimento. Na rodovia Washington Luiz é esperado um fluxo de quase 700 mil veículos até a virada. Na ponte Rio-Niterói serão 300 mil. A Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial de patrulhamento para esse período. O policiamento está reforçado, nós vamos focar nas infrações que têm potencial de gerar mais mortos e feridos, as ultrapassagens, e nós também estamos focando o uso do cinto de segurança por todos os passageiros do veículo. Então, é preciso que esse motorista se prepare com antecedência para que ele tenha uma boa dirigibilidade, ele tenha segurança no trânsito e paz aí para esperar o ano que vai chegar.
Mas boa parte dos cariocas vai viajar de ônibus mesmo. Aqui no terminal rodoviário Novo Rio, a maior procura é pelas cidades da região dos lagos. E para dar conta da demanda, as empresas disponibilizaram 550 linhas extras para destinos como Cabo Frio e Búzios. É melhor não ir de carro, porque tem muito trânsito, acho que o ônibus é mais seguro também. O movimento é intenso na rodoviária. Entre os passageiros, muita ansiedade para a chegada de 2015. Nós estamos animadas, mas tá um calor aqui, né? Então chega lá, refresca e fica tudo bem. Chegar logo. Tchau. Tchau pra ela, né? Vai aproveitar esse Réveillon, mas atenção, porque quem precisa ir ao banco antes da virada do ano tem só até hoje para fazer as transações financeiras. Fernanda Sanches, depois as agências só voltam a funcionar na sexta-feira. Exatamente, Lívia. Hoje é o último dia do ano que os bancos vão funcionar. Quem precisa fazer alguma transação tem que ir para o banco hoje, porque amanhã as agências vão estar fechadas, Lívia. As contas que vão vencer amanhã podem ser pagas sem nenhuma multa no primeiro dia útil após o Réveillon, ou seja, dia 2 de janeiro. É bom aí se adiantar, pagar logo hoje, né, Lívia? Porque dia 2 vai estar aquela fila que a gente sabe logo de início do mês. Agora, falando em contas, em pagamentos, vai ter um reajuste na conta de luz que vai pesar no bolso do consumidor. Leonardo Lara tem as informações de quanto será esse reajuste, Léo? Olha, Fê, R$ 3 a cada 100 kW de consumo. Então você pega a sua conta, vê a média de consumo e já calcula o quanto vai doer no bolso esse reajuste que foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso por conta da seca, principalmente no Sudeste, que diminuiu a capacidade das termoelétricas. Então você que vai calcular os gastos para o ano que vem, já saiba, vai gastar mais na luz, principalmente nessa época, Lívia, que o pessoal não desliga o ar-condicionado, hein? Que tristeza, Leonardo Lara. Mas eu vou falar uma coisa que pode criar uma esperança agora, né? O prêmio da Mega Sena da Virada está levando muita gente para as casas lotéricas. Rael Policarpo. 240 milhões de reais. Muito dinheiro, né? Dá para resolver toda a vida. E você, já imaginou o que faria com toda essa grana? Eu investiria, aplicaria no banco, dividiria também para o meu pai, para minha mãe. Fazer uma viagem com os meus pais. A primeira coisa de fazer é pagar a dívida. Mas sobra dinheiro, hein? Sobra. Ir pra casa aí. O valor é tão alto que para algumas pessoas fica até difícil saber aonde e como gastar essa bufunfa. É muito dinheiro. Eu ficaria totalmente perdido. Deixaria o dinheiro aplicado até chegar... Clarear as ideias. Clarear as ideias. Será que esse prêmio sai aqui na sua lotérica? A gente espera que sim, né? A gente sempre conta com isso, né? Que um dos clientes seja bem contemplado com a mega, ou total, ou pelo menos o parcial dela, né? Foi nesta lotérica aqui, também em Bom Sucesso, que no mês passado saiu um prêmio de mais de 67 milhões de reais. Parece que o lugar da sorte, dá só uma olhada. Tem bastante gente já preparada para fazer as apostas. Dona Regina já está com as apostas prontas. Vai dar certo esse ano? Com certeza. Ano ímpar é meu número de sorte. E a senhora veio aqui nessa lotérica porque o mês passado saiu um bom prêmio aqui. Não, eu sempre venho. Agora eu vim atrás do rastro dele, né? Quem sabe ele deixou a sorte aqui pra nós. Essa loteria aqui é pé quente. Só eu já testemunhei 3 carros aqui já. Bom, vou aproveitar que a sorte está lançada e que eu estou aqui nessa lotérica mais pé quente do Rio de Janeiro e também vou fazer a minha fezinha. Quem sabe eu não mordo parte desse bolo, não é verdade? Vamos lá. Eu quero ver se ele vai dividir com a gente, se ele ganhar. Eu fiz a minha aposta ontem. Eu fiz meu marido entrar na fila da lotérica que estava grande e fazer a aposta lá. Meninos, vocês já fizeram? Já? Qual o número? Qual o número? Serginho? 7. 12, Celcinho. Thiago? 20. Ó, anota aí, pode dar certo, hein? Ling, qual o número? Qual? 5. Ling aposta no 5. E você, CG? 17, você viu? Já conseguimos aqui uma boa. Eu gosto do número 21. Então vamos fazer uma aposta, tá? Mas o meu, 21. Qual, Tirinho?
58 tirinho lá em cima. A gente vai fazer essa apostinha aqui. E você de casa, já fez a sua? Então, ó, dá pra correr hoje ainda pra fazer a sua aposta. O Balanço Geral Manhã de hoje fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Amanhã estaremos juntos a partir das 6h30. Hoje à noite também eu estou no Cidade Alerta, 7:55 da noite, te esperando, né? Porque agora chegou ele, ó. Chegou ele, chega com tudo. Chega com tudo aí no comando. Escuta, Gustavo Marques da RJ no ar. Oi. Você é uma menina, Olivia, muito boa de coração. E não cai na conversa desses caras. Eu conheço. Tudo pé frio. É um pior que o outro. Olha, conseguimos 6 números. Não joga em nenhum. Nada. Vai ser dinheiro morto. Você esse já daí. jogou, não Gustavo? joga. Eu fiz 30 jogos. Se eu não aparecer aqui na segunda-feira, todo mundo já sabe. Eu também já disse. Eu vou fingir que eu tô doente, ó. Tchau. E não vou dividir com ninguém. Já faz, não adianta, viu, Marizinha? Pedir dinheiro emprestado que você tá lascado comigo. Um beijo, Lívia. Beijo pra você. Fica com Deus. Até amanhã.